Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Bom dia, cá estamos para mais uma edição do Política Local com Manuel Pisco, autarca, presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Ivan Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal de Almada, e Paulo Ribeiro, vereador em Palmela. Manuel Pisco é eleito pela CDU, Ivan Gonçalves pelo PS e Paulo Ribeiro pelo PSD. Para o programa de hoje temos 3 temas em agenda. O novo bispo, Dom Américo Aguiar, já tomou posse e leva praticamente uma semana de intensos contactos com entidades e instituições da região. Palmela acelera o crescimento demográfico, depois do crescimento que foi apurado durante os censos de 2021. Este último ano, em 2022, o crescimento aumentou ainda mais. Em Setúbal e Almada, as Assembleias Municipais debateram o estado do município e vamos ver, na perspectiva dos autarcas que compõem o painel deste programa, o que é que sobressai nestes 2 anos de mandato nestes concelhos. Começamos pelo primeiro tema que referi, o do novo bispo, que já visitou imensas instituições e entidades da região, a Câmara Municipal de Setúbal, o Centro Distrital de Segurança Social, os comandos das Forças de Segurança, esteve também no Vitória de Setúbal, onde se fez já associado, e para quarta-feira está marcada uma reunião com as Misericórdias da Diocese de Setúbal. Vai ser uma reunião à noite no novo hotel em Setúbal. Eu começava desta vez por Ivan Gonçalves. Como é que tem visto estes primeiros dias do novo bispo de Setúbal? Bom, antes de mais, bom dia a todos, aqui aos meus colegas, ao Francisco e a quem nos ouve também na sua casa ou nos carros. Bom, eu diria que o senhor bispo parece realmente estar muito ativo, pelo menos nesses contactos que vai fazendo na sociedade civil, e eu acho que isso é importante, ou seja, ele claramente chegou ao nosso distrito com a pretensão de fazer um trabalho próximo das comunidades, próximo das instituições, também numa fase em que houve alguma ausência nessa função, alguma devido à vacatura que existiu durante algum tempo e, portanto, acho que é de alguma forma normal, mas que mostra também um espírito de iniciativa, que é, aliás, aquilo que temos ouvido. Quem conhece mais em proximidade o novo bispo, essas são algumas das marcas que dizem que fazer parte do seu caráter. Mas enfim, eu acho que estas coisas, o trabalho que fará pode ser avaliado com maior distanciamento, com maior distância temporal e, portanto, vamos ver. O papel também não se pretende, nós vivemos num Estado laico e, portanto, o papel da Igreja é o que deve ser, e não mais do que isso, e portanto pode ter um papel de intervenção social, de intervenção também junto da comunidade, opinativo, que seja, pronto, e enfim, é isso que eu acho que eu espero que seja. Ainda não tive a oportunidade de conhecer o Sr. Bispo pessoalmente, mas penso que em breve terei também essa oportunidade, mas pronto, até agora as referências que temos tido, o primeiro contacto, eu acho que tem sido também positivo para a região, pelo menos. Para já parece ser também uma voz muito escutada, a avaliar pela tomada de posse, que reuniu muitas individualidades e depois na primeira missa teve até a presença em Setúbal, na Igreja de Santa Maria, na Sé, do Presidente da República. E outra coisa que também é cada vez mais clara é que com este bispo o papel será mais político do que foi com outros, pelo menos com os últimos 2. Paulo Ribeiro, acha que isso é bom para a região ou pode ser contraproducente ou até uma ameaça para o papel e o protagonismo dos autarcas? Bem, bom dia a todos os meus colegas de painel, ao Francisco e também a quem nos ouve. Não, eu acho que Setúbal tem
poucos protagonistas com dimensão nacional e até internacional, obviamente tirando o José Mourinho. E, portanto, é sempre bem-vindo um protagonista da cena pública, neste caso um cardeal, recentemente indicado e nomeado e empossado bispo de Setúbal. É sempre bom para a diocese, neste caso também para o distrito, que tenhamos uma pessoa com este mediatismo. E nota-se que o senhor Dom Américo Aguiar é um homem que lida muito bem com o espaço mediático, é um homem que sabe pisar o palco mediático e percebe o que tem que fazer para dar esse apor de mediatismo à Igreja. E isso é importante para a Igreja, principalmente porque é uma Igreja que precisa de se modernizar e é uma Igreja que precisa também de se aproximar cada vez mais das pessoas, nascendo, aliás, do que o Papa Francisco tem procurado fazer, e eu acho que Dom Américo Aguiar, nestes primeiros tempos, tem estado a fazer isso e a fazer isso bem. E, portanto, desse ponto de vista, não me surpreende, tendo em conta aquilo que já era conhecido do Dom Américo Aguiar, e percebe-se que é um homem com um grande à vontade no tratamento público e também em lidar com a opinião pública, com os diversos poderes. Agora, estamos no primeiro tempo, nos primeiros tempos, ele entrou bem assim, a expectativa é muito grande. Setúbal teve muito tempo, eu não me recordo, em Setúbal seguramente não, mas até noutras dioceses do país, sinceramente não me recordo, e pode ser falha minha, de haver uma vacatura tão longa de um prelado da Igreja, e portanto eu percebo que o Dom Américo Aguiar também tenha que recuperar aqui, peço desculpa pela expressão, algum tempo perdido neste tempo de vacatura do lugar. E isso é importante para a Igreja enquanto Igreja, mas também é importante para o distrito termos um homem com a dimensão e com o protagonismo de Dom Américo Aguiar. Portanto, vamos aguardar. Naturalmente que ele também não esquecerá. Nós estamos a viver numa fase mais mediática, acho que ele deve aproveitar e também saber que mais tarde ou mais cedo terá períodos de menos protagonismo, de menos mediatismo e também de menos glorificação pública, que é o habitual nestas coisas dos poderes públicos, mas obviamente que os primeiros tempos são um bom sinal para a Igreja e para o distrito. Manuel Pisco, também da sua parte, quais são as primeiras impressões que retira deste arranque de consulado de Dom Américo Aguiar em Setúbal? Olha, as primeiras impressões são um pouco na linha daquela prevenção que eu tinha feito no primeiro comentário que nós fizemos aqui neste programa quando foi nomeado Bispo de Setúbal, que é, não se ponham a fasquia, expectativas muito altas para não haver depois algumas decepções. Mas, no plano diplomático, digamos assim, da diplomacia local e mediática, o Dom Américo Aguiar fez uma estreia em grande, né? Vai a todo lado, aparece, traz. Bem, hoje trazer o Presidente da República a um evento já não é grande novidade, não é sinal de grande coisa, porque o Presidente da República vai a todo lado e a tudo, e comenta tudo e todos em qualquer lugar, portanto já não é... Já é muito banal, Manel, não é? Pois é, já não perdeu aquele sentido protocolar e de Estado, quer dizer, com isto
perde-se um pouco o sentido. Especialmente, Manel, desculpa interromper, e também não sei se a atuação do Presidente perante a Igreja Católica é algo que deva ser enaltecida, pelo menos nessa parte revejo muito pouco na forma como lida com a Igreja. É verdade, eu acho, mas enfim, mas isso admito que sejam opiniões, sim, mas as suas opiniões pessoais fora da esfera política, é a minha percepção, desculpa aí ter interrompido. Eu percebo o que é que está a querer dizer, o Presidente não consegue manter uma isenção institucional face às suas opções pessoais e religiosas. E isso Manel, ele próprio tem assumido. Mas o tema não é o Presidente da República. Eu peço desculpa. O Presidente da República é um homem profundamente religioso. Sim, que assume. Eu acho, assume-o. Eu acho que o erro que vocês lhe estão a apontar, eu concordo com ele num aspecto. Quando se começou a falar aliás, no final daquele relatório da comissão que esteve a averiguar os casos de pedofilia no seio da Igreja Católica, eu acho que ele aí, o católico suplantou o Presidente da República, mas olha que ele, em outras áreas, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da eutanásia, que é uma coisa muito cara à Igreja, o Presidente, contra a vontade dele, percebeu-se, não é? Mas cumpriu o seu papel. Sim, aí prevaleceu a vontade institucional, digamos assim. Exatamente. Mas pronto, está a ver, olha, aquele receio que eu estava a começar a apontar, a haver expectativas muito altas, já se está a verificar até na nossa conversa, porque nós estamos a desviar o assunto para o Presidente da República, quando ele nem sequer, raramente acontece, nem sequer fez anunciar a sua presença na missa. Não é? Mas pronto, soube-se porque se viu que esteve lá e tal. Mas está a ver, é isto que eu quero dizer. Porquê? Porque o Dom Américo Aguiar é um jovem, vamos lá ver, na carreira eclesiástica, não é uma pessoa, com este ser um jovem não quer dizer que não seja uma pessoa experiente e que não saiba muito bem o papel que tem a desempenhar e que pretende desempenhar, não é isso que eu estou a avaliar, e quem sou eu para avaliar agora o papel que cada um quer ter em outras missões da sua escolha de vida, não é? Não faço essas avaliações, cada um faz o seu percurso. Mas jovem neste sentido, na idade, e porque para a Igreja tem um papel, que é uma base de sustentação do transporte de valores essenciais para a civilização ocidental, aquela em que nós nos encontramos. Independentemente de se professar a religião católica ou não é? Da Igreja de Roma, mas tem sido esse suporte. Num mundo que é muito viciado. O mundo é muito viciado, é muito hipócrita. O mundo é muito hipócrita. E a Igreja depois tem uma dificuldade, que é manter o equilíbrio entre as partes, algumas vezes são mais autênticas e verdadeiras e solidárias, e a exercer ou a querer exercer os valores humanistas. Outras vezes são os intérpretes das piores atrocidades. A Igreja tem uma dificuldade em funcionar neste mundo, mas não pode incompatibilizar-se com qualquer das franjas. E isto leva a uma situação de neutralidade perante as instituições e as políticas. Alguma neutralidade, mas bastante neutralidade, a não ser os casos assim de mais extremos. E isto como é que se ultrapassa numa posição de um bispo da Igreja? Com vida, com experiência de vida, com mergulhar na prática da doutrina social da Igreja. Eu não sei se este homem já tem experiência de vida suficiente para conseguir fazer este mergulho. Que tem uma oportunidade em Setúbal, tem, mas como teria em Braga, ou no Porto, ou em Lisboa, ou noutro sítio qualquer. Tem sempre essa oportunidade. Que tem mais visibilidade em Setúbal aquilo que disser ou fizer, ou não fizer e não disser, também tem mais visibilidade aqui do que teria em Lisboa. Isso é verdade. Portanto, pode ter aqui um papel de intervenção social que eu ainda não percebi. Não há contactos, não há exposição enfim, não há mostra do seu interior para se perceber se é um homem dessa tal doutrina social da Igreja que quer ser interventivo, está a ser muito interventivo no plano, digamos, mais institucional, do lado da Igreja, não é? Mas quando vierem a pronúncia pelas causas, ou a defesa de algumas causas, ou de situações, ele está a prometer que vai ser interventivo. E para a Igreja eu sei que isso é muitas vezes difícil.
Por isso é que as expectativas podem estar a ser colocadas muito altas e depois criar algumas dificuldades no seu papel de pastoreio das ovelhas da Igreja, que não tem, por um lado é mais difícil por ter mais visibilidade, mas por outro lado também não é já tão difícil como já foi noutros tempos, e aí isso pode trazer algum prejuízo na imagem para Setúbal, porque estamos constantemente a repetir uma imagem de dificuldades sociais que ocorreram nos anos 80, que já lá vão, enfim, 30 ou 40 anos, já foi há 40 anos, hoje a imagem de Setúbal, e eu estou a dizer isto porque vi reportagens na televisão a replicarem este anacronismo, não é? Setúbal teve uma crise social muitíssimo forte, foi aí que se deu o relevo à Igreja, através da presença do Bispo Manuel Martins, e eu sei exatamente o que é que estou a falar, porque eu fui, pessoalmente, um dos desafiadores do Bispo Manuel Martins para se pronunciar sobre as dificuldades que se estavam a passar no desemprego e nas bandeiras negras que assinalavam os salários em atraso e a fome que havia nas famílias. Eu, pessoalmente, estive no Episcopado em Setúbal com outros camaradas sindicalistas, foram sindicalistas. Manel, nessa altura era presidente da União... Estava na União, mas não era o coordenador, era o outro. Ainda não era? Ainda não era. Okay. E nós tomámos essa decisão, né? Vamos chamar a voz do Bispo de Setúbal, porque ele tinha também uns antecedentes, ele foi secretário do Bispo do Porto e tinha também alguns antecedentes desta intervenção social. Portanto, tínhamos esta noção de que era um homem que iria intervir no sentido do apelo para combater as injustiças. E resultou, e posso dizer que resultou em algum motivo. Houve um programa especial que eu não tenho muitas dúvidas, não estou a dizer que foi por causa só do Bispo Manuel Martins, mas que teve eco, aquilo que ele disse, e criou-se um programa especial, a Operação Integrada de Desenvolvimento Administrativo de Setúbal, e alguma influência teve, quer da luta dos trabalhadores, nas ruas, nas fábricas, da comunicação que se estabeleceu, com a população, com a opinião pública, e com a ajuda que se conseguiu que o D. Manuel Martins tivesse. Hoje a situação não é nem de perto nem de longe uma coisa parecida, não é? Portanto, hoje é mais fácil exercer o seu ministério na Igreja, mas também há dificuldades, mas há. Isso não se ultrapassar, e elas renovam-se as dificuldades, agora é por causa da inflação, ou é por causa de rendas de casa, há sempre dificuldades. Mas hoje é diferente. Hoje, pela rede de apoios sociais inclusive, mesmo que não seja pela Segurança Social, que evoluiu pouco nesse sentido do apoio de emergência, nós já temos uma Segurança Social que resolve casos do sem-abrigo, da pessoa que teve uma circunstância familiar que de repente ficou na rua, de que não tem uma habitação. Não há rede social, a habitação é um problema, mas a rede social não institucional, ou seja, das instituições de solidariedade social, funciona bastante bem. E hoje não há ninguém que passe fome, não há ninguém que não tenha roupa, não há ninguém que não tenha onde dormir, desde que se dirija a uma instituição de solidariedade social. Portanto, as coisas organizaram-se e, de facto, melhoraram bastante nesse sentido. Mas há muito trabalho a fazer, e todos os dias as necessidades das pessoas se renovam e os casos se renovam, e não estamos longe de, numa virar da esquina, mais uma crise inflacionária qualquer, ou mais uma guerra que vem ter impactos económicos que nós não estamos a prever, e de um momento para o outro elas acontecem. Portanto, todos sabemos poucos para colmatar as necessidades sociais que nunca estão resolvidas. E pronto, uma crise de emprego, por exemplo, é logo um acréscimo de problemas, não é? E portanto é bom, mas deixo este recado, não é um recado, sou eu agora para dar recados ao novo Bispo de Setúbal, não é nada disso, mas ter às vezes é preciso que as pessoas tenham um mundo, e tenham um mundo noutros sítios do planeta, e tenham um mundo na terra e na vida das famílias que estão no sítio onde estamos, contacto com elas. Ele afirma que quer fazer isso, que vai fazer isso, tenho dado a entender mais explicitamente numa ou noutra intervenção, e portanto esperamos que faça isso. A Igreja tem o seu papel, porque enquanto caminhar no papel dos valores, da solidariedade, do amor ao próximo, enquanto andar, porque quando começar a fazer equilíbrios institucionais para disfarçar que são políticos, aí as coisas perdem o valor e a Igreja apaga-se ou torna-se parcial. Eu acho que este novo bispo tem cultura, é jovem no seu
na sua carreira, sim, é jovem, com mais mundo local, com mais mundo social, ele é capaz também de fazer um bom papel. E há, aliás, as notícias e as participações que tem tido, os acompanhamentos e a recepção que tem tido, dão sinal que as próprias instituições também esperam algum contributo deste novo bispo para unir a malha social, mais do que a malha económica, mas para unir a malha social, para reparar as falhas que a economia, ou que a ação mais inepta dos políticos, sejam nacionais, sejam locais, sejam de onde for, não consegue resolver, ou os problemas que não se conseguem resolver. E para unir essa malha social, este papel pode ter o seu valor. Depende da perspectiva em que ele se colocar e que ele conseguir perceber o seu papel. Manuel Pisco já falou bem mais do que o Ivan Gonçalves e até do que o Paulo Ribeiro, mas eu, focando agora aqui num aspecto que até já foi minimamente referido pelos outros intervenientes, mas volto a aprofundar, volto ao tema para aprofundar, que é a questão das áreas de intervenção. Se acha que o Bispo devia focar-se mais na área social e menos na política, para onde parece estar vocacionado, ou se não vê qualquer problema em que também na área política possa ter um papel mais acentuado. E digo isto porque o Bispo já fez questão de avisar, entre aspas, que pretende bater às portas e andar atrás das instituições, designadamente das entidades do poder político, e que quer ter uma atuação nesse domínio. Uma das causas que está já também a interpretar como sendo da região é a da NUT, pegou nesse tema logo das primeiras vezes que falou e tem repetido insistentemente, e também está a ponderar agora se vai ou não participar na vigília promovida pelos autarcas e pelas comissões de utentes à porta do Hospital de Setúbal, no dia 17. Pedi ao Manuel Pisco que fizesse esta análise, se acha que pode ser útil e não um desvio, uma participação mais política, e por outro lado também aproveitava o que imagino ser a sua facilidade em ter alguns contactos privilegiados, se por acaso já sabe se o Bispo já foi convidado para participar na vigília e se vai participar ou não, uma vez que ele disse ao Setubalense que ia ponderar, mas que ainda não tinha sido convidado. Eu posso não me ter feito entender bem, mas aquilo que eu disse foi exatamente nesse sentido, não é? Foi uma prevenção nesse sentido. Agora, o Bispo praticamente convidou-se a participar nessa vigília. A vigília não é uma coisa que se funciona por convite, quer dizer, os promotores não vão distribuir convites, não é? Ela está anunciada e a participação é voluntária, naturalmente, não é? Mas certamente... For eu aparecer lá, os presidentes de Câmara do PC escondem-me. Se for o Bispo... Olha que não, lembra-se dessa? Olha que não. É muito provável até que seja convidado por algum presidente de Câmara do PC. Está a perceber? É muito provável, não é? Porque se manifestou o interesse, a causa é comum, a causa não é nem do PC, não é da Câmara de Setúbal, nem de Sesimbra, a causa é de todos, é comum. E, portanto, eu volto a esta questão desta prática, ou seja, uma ação que seja concreta e mais prática em relação à tal doutrina social da Igreja. E lembramos que a Igreja continua a ter, mais visivelmente dizia o Padre Constantino Alves. É um homem que está no terreno e está constantemente a trabalhar nessa área do social e tem a sua intervenção muito ativa e trabalha não à procura de palco nenhum e faz o seu trabalho, não é? Portanto, há protagonistas, e a própria, os elementos da Caritas, a gente sabe que tem aqui protagonistas na área do trabalho social ligados à Igreja com algum trabalho feito e ao longo do tempo, não é? Não coisa esporádica. Portanto, se houver alguma participação nesta administração, eu espero que não seja entendida como política. Esse é um risco para a Igreja, eu disse isso há pouco. Ivan Gonçalves. As participações começarem a ser disputadas como vitórias ou derrotas políticas para um ou para o outro lado, a Igreja neutraliza-se, fica neutralizada. Portanto, ele saberá com certeza que não pode deixar que isso aconteça. Ivan Gonçalves, também neste domínio e em concreto sobre a vigília, acha adequado que o Bispo possa participar e que apareça neste género de manifestações? Bom, eu sobre isso pegava exatamente no ponto onde o Manuel Pisco ficou. Ou seja, eu
entendo que o Bispo tem toda a legitimidade de participar nas manifestações que quiser, como o José Mourinho, que ainda há pouco vocês citaram, o Paulo Ribeiro citou como sendo uma personagem relevante do nosso distrito, tem legitimidade para ter posições políticas, como o senhor que tem um café ao pé da minha casa também tem legitimidade de ter posições políticas. Portanto, a legitimidade eu não contesto. Por outro lado, eu não atribuo, mas enfim, isso vai da formação de cada um, vai daquilo que cada um, daquilo que são as convicções pessoais de cada um, eu não atribuo à Igreja Católica um papel que não aquele que é o papel da Igreja, de uma religião, que neste caso, eu não ignoro, é a religião que é praticada pela maioria dos portugueses, é a religião que está na base da nossa cultura, mas que tem, no meu entender, um papel que é um papel confessional, não é um papel político. Ou seja, eu não estou com isto a querer dizer que o Sr. Bispo ou qualquer outro agente religioso não tem legitimidade de ter as posições políticas que tiver. Estou a dizer é que, em minha opinião, as posições que tem-nas e deve ser criticado ou elogiado por elas e não é por as ter que elas passam obrigatoriamente a ser boas ou más. Acho que existe um risco, a partir do momento, não falo especificamente desta vigília, mas a partir do momento em que um ator religioso toma posições políticas, tal como a partir do momento em que o treinador de futebol toma posições políticas, ou a partir do momento em que o dono de uma mercearia toma posições políticas, pode ser elogiado, pode ser criticado. E, por um lado, parte da sociedade concordará, outra parte discordará. Ou seja, não acho que nenhuma causa seja válida à partida porque um padre, um bispo ou um líder religioso, qualquer que seja, a defenda. É óbvio que nós devemos ouvir, devemos respeitar, devemos ouvir as suas posições, concordamos com elas ou não. Portanto, não há, acho que o Sr. Bispo tem toda a legitimidade de participar e tomar as posições políticas que quiser. Eu diria que, é exatamente nessa parte que eu pego naquilo, no ponto onde o Manuel Pisco ficou, é que é um risco, porque a política é formada por partidos, e agora os partidos não no sentido que nós até lhe costumamos dar, no sentido em que é um partido como o Partido Socialista ou o PSD, mas em partidos, ou seja, pessoas que se agrupam porque tomam partido de uma determinada causa. E, portanto, naturalmente tem também uma lógica de alguma fração. É nesse sentido que existe, não é, o termo dos partidos. Há algumas, é suposto, por exemplo, que outro tipo de figuras institucionais, até políticas, por exemplo, como o Presidente da República, têm que fazer um esforço por se elevar acima desses partidos, e mais uma vez, não se entenda aqui partidos como os partidos políticos tradicionais, mas os partidos, ou seja, as opiniões a cada momento. Nós não temos um rei, mas, por exemplo, numa monarquia, habitualmente, os reis têm esse papel, mas o Presidente da República também o tem, obviamente. É um papel que tem as suas convicções, mas tenta, e todos os presidentes têm tentado fazer isso. Eu acho que há um que tentou menos e teve menos sucesso nisso mesmo, mas enfim, mas tinha legitimidade também para o fazer, de ser menos, de estar acima dessas mesmas disputas do dia-a-dia, de tomar partido em cada momento por cada uma das posições. Portanto, eu diria que, quanto mais o Sr. Bispo ou qualquer ator religioso entrar na arena política, mais risco terá de ser criticado pelas posições políticas que toma. Mas isto eu acho que o Sr. Bispo ou o Papa ou qualquer padre sabem, como o José Mourinho também sabe. Portanto, desculpem-me aqui esta comparação, mas é no fundo isto. Ou seja, não acho que o bispo ou qualquer ator religioso não tem por si só que ser um ator político. Se o escolher ser, obviamente, enfim, é legítimo, mas pois o que nós temos que avaliar é a posição que toma a cada momento e cada um de nós dirá, concordo com esta posição, não concordo com aquela posição, tal como fazemos essa avaliação com qualquer protagonista público que entra na arena política. Não sei se os meus companheiros de painel concordam comigo, mas é a forma como eu vejo esta questão. E vamos precisamente passar para Paulo Ribeiro, que terá a oportunidade de dizer, se quiser, se concorda ou não. Para encerrar este tema, Paulo Ribeiro, quer dizer ainda mais alguma coisa? Este tema é curioso como estamos aqui a ter um debate vivo, mas com grande serenidade, porque, por um lado, somos atores políticos, apesar de cada um de nós
apesar de termos as nossas responsabilidades partidárias e as nossas convicções, mas estamos aqui a representar-nos a nós próprios. Mas ainda assim, reagimos muitas vezes com mais ou menos paixão quando falamos de determinado assunto. Mas apesar de tudo, este assunto, que parece ser um assunto mais afastado dos políticos, faz-nos com que tenhamos aqui esta conversa aparentemente mais distendida, mas não deixamos de ter aqui algumas convicções aqui marcadas. E não vamos falar das convicções religiosas, porque aqui nem vem ao caso. Mas eu percebo o que o Ivan dizia, de que se o senhor Bispo entra no combate social ou político, tem que se sujeitar, basicamente isto foi, eu não diria um aviso, mas foi uma constatação por parte do Ivan, se ele se coloca ao nível dos protagonistas políticos, sujeita-se à crítica, como qualquer um de nós que aqui está se sujeita. Isto faz-me lembrar, faz-me pensar em olhar para isto também numa outra perspectiva. Ou seja, o Dom Américo Aguiar foi apresentado como um bispo, um cardeal até, novo, muito jovem, um cardeal que teve um grande protagonismo na Diocese de Lisboa, também na do Porto, e depois, mais tarde, à frente das Jornadas Mundiais da Juventude. Mas depois começaram a haver algumas notícias que foram dando conta do seu passado político. Nomeadamente o facto de ele ter sido militante, salvo erro, da Juventude Socialista. Qual é o medo que eu tenho aqui? É que ele, depois ao procurar tanto, que ele procure desfocar esse seu passado, que só ele lhe diz respeito, e desde que isso não ponha em causa o seu magistério na Igreja ou na Diocese de Setúbal. Mas depois, simultaneamente, ele também, com isto, eu acho que ele também se sentiu um pouco capturado pelo poder político. Ou seja, foram estas notícias da sua anterior filiação partidária e depois também, quando ele foi designado cardeal e quando foi empossado cardeal em Roma, nós vimos o séquito do Partido Socialista que lá estava, não é? Só ministros assim de cor, salvo erro, foram 2. Mais o presidente do Partido Socialista, mais o secretário-geral adjunto do Partido Socialista, mais o CEO do Serviço Nacional de Saúde, que também resolveu lá ir. E, portanto, eu acho que isso pode ter sido contraproducente no sentido de o Partido Socialista, como aliás é muito habitual na sua forma de estar na política, procurar condicionar e capturar tudo aquilo que lhe pode fugir ao seu controle. E neste caso concreto, Dom Américo Aguiar pode ser tentado aqui a libertar essas amarras com que o Governo e o Partido Socialista o tentaram condicionar nos últimos tempos, uma vez que ele é a estrela emergente da Igreja Católica Portuguesa, ainda por cima depois do sucesso que foi as Jornadas Mundiais da Juventude. E, portanto, ele pode ter essa tendência. Agora, no resto, ele estará a agir, ou deverá agir, como qualquer responsável de uma instituição tão relevante na sociedade portuguesa como é a Igreja Católica e pondo sempre o bem-estar, as questões sociais, a questão da dignidade da pessoa humana, que é, no fundo, e como dizia o Manuel Pisco também, o elevar da doutrina social da Igreja. Se ele mantiver a sua intervenção neste nível do sempre elevar na perspectiva da doutrina social da Igreja, não vejo como ele pode entrar no combate político. Agora, terá que ter, naturalmente, os seus cuidados, e eu acho que ele os terá, e espero que o tenha, porque isso ajudará não só à mensagem que ele pretenderá passar, como também à afirmação da mensagem da Igreja Católica. E aqui já falo mais como católico, mas não queria deixar de o dizer. E com isto encerramos o debate sobre este primeiro tema, passamos para o segundo,
Palmela está a acelerar o crescimento demográfico. Francisco, deixe-me já agora, mas já que vamos sair do tema, é só para dizer o seguinte, é que eu não acho que o Paulo Ribeiro está de facto está a fazer um filme onde ele não existe, com esta questão que o Partido Socialista está a tentar capturar o Sr. Bispo. Eu não podia só dizer, acho que tentou. Fundamento. Não. Sabe que eu acho que quando foi o Partido Socialista nunca dá ponto sem nó. Acho que os militantes do PSD, os dirigentes do PSD já sonham com o Partido Socialista faz. Nada. E com eu não sou. Ivan, eu não tenho sonhos na Venezuela. Quanto muito, é verdade, isso é o desejo do Partido Socialista. Muito, teria pesadelos com o Partido Socialista, sonhos não. Não, é que eu acho que nestas coisas também é preciso, essas teorias da conspiração, quer dizer, é preciso ser sério. É porque eu tenho ouvido isso de alguns dirigentes, até mais do PSD Madeira, mas enfim, eu pensava que eu ainda não tinha chegado ao continente, mas é que essa coisa, como o Partido Socialista tem socialista no nome... Eu estava todo contente a achar que estava aqui a fazer uma análise brilhantíssima, que só minha, e afinal, olha, não sabia que havia mais gente. Não, eu estava a falar da questão do socialismo e de nós já sermos a Venezuela, e pelos vistos agora o Partido Socialista já capturou a hierarquia da Igreja, eu essa ainda não tinha ouvido. Mas pronto, não capturou, o Partido Socialista procura-se aproveitar. Pronto, quer dizer, então não, a gente está aqui a tentar prevenir o risco de este nosso novo bispo de Setúbal se poder deixar partidarizar ou capturar por alguma facção. Mas esta nossa conversa já é um pouco tipo passadeira vermelha. O senhor ainda não fez grande coisa para a gente poder apontar o dedo no outro sentido. Claro que não. Não temos nada que estar a especular, acho que já estamos a falar Amarelo, eu só estava a fazer este comentário por causa do comentário do Ivan quando dizia. Basicamente o que ele disse foi, se ele se meter a jeito, leva. Não interpreta assim. Não interpreta assim. Não, o que eu quis dizer é que eu acho que o senhor Bispo sabe que a partir do momento em que expressa opiniões políticas está sujeito à crítica dos protagonistas políticos, como é o nosso caso, é o que nós fazemos, não é? Nós damos opinião sobre as coisas e depois somos... Olha, eu não sabia que tinha passado para a Juventude Socialista, mas isso é um sinal de preocupação social, não é outra coisa. Dava-lhe o mesmo valor se tivesse passado pela Juventude Social Democrata ou pela JCP, porque o caminho que normalmente acontece, eu nesse caminho conheço muitos, são aqueles que começam na Igreja ou por desilusão ou por afastamento e acabam no PCP. Isso conheço muitos. Em sentido inverso, já não conheço tantos, mas achei curiosa essa parte de que tinha já passado pela Juventude Socialista. Portanto, significa que na juventude já tinha preocupações sociais e que na altura expressava de forma política. Agora, acho que não podemos rendilhar mais este assunto, porque senão estamos aqui já... Sim, deixamos para futuros programas, com certeza depois haverá já mais ação para comentar. Pronto, mas dá para perceber, não é para perceber, se o Bispo lhe chegar a esta conversa aos ouvidos, já dá para perceber que está sob vigia, digamos assim. Pronto, há muita gente atenta àquilo que ele fará. Pelo menos nós estamos atentos. Pelo menos do Ivan. Parece-me que eu sou talvez de nós os dois o menos atento àquilo que são as ações do Bispo, Paulo Ribeiro. Não sei. Eu acho que ficou aqui um recado para o Sr. Bispo. Mas pronto. Passamos ao segundo tema de hoje. Ficou a minha opinião sincera, que se aplica ao Bispo e aplica-se ao José Mourinho, como fiz questão de dizer. Só ainda não está na perspectiva o José Mourinho participar em ações ou protestos ou manifestações aqui na região de Setúbal. Isso é que não... Não tanta pressa. Não é de esperar. Mas a legitimidade do José Mourinho é a mesma do Bispo. E se participar, eu avaliarei o mérito da causa, como farei com o Bispo. Foi isso que eu disse. Muito bem. Passamos para o segundo tema, o crescimento demográfico em Palmela. Durante a década de 2011-2021, segundo os censos de 2021, Palmela cresceu mais de 9% em residentes, passou de menos de 62 mil para 68 mil. Foi o terceiro concelho do país em crescimento relativo, em percentagem. Em primeiro foi Odmira, depois Mafra e em terceiro Palmela. E agora sabe-se que em 2022, de acordo com o INEM, com o INEC, com o Instituto Nacional de Estatística, esse crescimento acentuou-se
uma vez que em cerca de um ano a população chegou aos 71.410. Sim? Som? Este crescimento, este debate já existe em Palmela. Eu, que está aqui entre nós, à Rádio Popular FM e também ao Setubalense, que foi publicada agora recentemente, onde esta questão da atratividade do concelho foi um dos temas, e Paulo Ribeiro defendeu a ideia que não existe grande mérito político, que se trata apenas da centralidade do Concelho de Palmela e das suas acessibilidades. E eu começava precisamente por Paulo Ribeiro, perguntar-lhe como é que comenta estes números, que na altura da entrevista ainda não eram conhecidos, e perguntar-lhe também se não reconhece nem um pouquinho de mérito na estratégia política para estes sinais de atratividade do Concelho. Sabe que por acaso tem piada, porque este ponto dos méritos ou deméritos dos poderes públicos em Palmela, eu tenho usado muito a questão da atratividade do Concelho para defender algumas medidas, nomeadamente de índole fiscal, para precisamente atrair mais pessoas ao Concelho. E essas medidas têm sido invariavelmente chumbadas pela CDU, mas também pelo PS, que em Palmela tem ali um problema de coerência relativamente a algumas medidas que propõe noutros sítios. Mas independentemente disto, que é o que aqui talvez menos importe, porquê é que Palmela tem tido esta atratividade de crescer? Nós já sabíamos, quando saíram os censos em 2022, que, portanto, entre o período de 2011 e 2021, Palmela foi o terceiro concelho do país a crescer mais em termos de população. E agora, pergunta-se, e os serviços prestados à população mudaram muito nestes anos? Não mudaram muito. Portanto, e então pergunta-se, então e porquê é que Palmela cresceu? Eu acho que uma das razões por que Palmela cresceu neste período foi, essencialmente, pelo seu posicionamento geográfico, pela dimensão do concelho. Palmela, é bom que não esqueçamos, é o maior concelho da área metropolitana de Lisboa. O maior concelho em termos de área geográfica, é bem sabido. E, portanto, isso dá uma possibilidade não só de construção, como de vir para o concelho, da disponibilidade de terrenos, dos preços de também serem mais baratos, e, portanto, poder aqui... e depois, simultaneamente, como também tem muitos terrenos industriais, portanto, com uma perspectiva industrial, há muitas empresas que aqui se instalam e também estão perto do Porto de Setúbal, estão perto do Porto de Lisboa, têm importantes nós rodoviários e até ferroviários nesta zona e, portanto, Palmela, nesse ponto de vista, é um concelho atrativo para as pessoas e para as indústrias aqui se fixarem, e depois indústrias traz mão de obra e com isso também vem trazer mais população. Portanto, não é um mérito dos poderes públicos, é um mérito da mãe natureza que bafejou Palmela com esta localização privilegiada. E que ainda se junta, além da questão da indústria, depois junta-se a agricultura, o vinho, a gastronomia, por aí fora. E, portanto, Palmela tem aproveitado isso. Qual é o problema de Palmela, na minha perspectiva? É que este crescimento da população, que é bem-vindo,
porque, como disse, é um concelho que tem muito espaço, muita área geográfica, e, portanto, as pessoas podem ter uma outra qualidade de vida, mas depois tem um problema, é que Palmela não deu o salto necessário para que adequasse as suas infraestruturas, para que adequasse a prestação de serviços que os serviços públicos fazem à população a este crescimento. Ou seja, nós temos uma população que tem crescido, como o Francisco disse bem, mas depois ainda mantemos muitos serviços que ainda estão no século XX, não estão sequer no século XXI. E isso é um problema para Palmela que tem que resolver, porque esta atratividade é um facto e se as pessoas a descobriram, perspectiva-se que muitas pessoas vão continuar, muitos cidadãos vão continuar a escolher Palmela como local para se fixarem, para residirem, para criarem os seus filhos, para fazerem a sua vida. Vamos passar a Ivan Gonçalves e sobre a adequação dos serviços. O Presidente da Câmara, Álvaro Amaro, também já disse que é necessário repensar, alterar os instrumentos de planeamento e de ordenamento. O PDM já está para ser revisto há algum tempo e ele falou também da Carta Educativa, porque são instrumentos que foram pensados para outro paradigma em que Palmela não tinha este crescimento que se descobriu agora há 2 anos que tem e que, entretanto, se está a confirmar que se vem acentuando. Isto também dava tema para discussão, mas eu queria passar a Ivan Gonçalves, o tempo já não é muito, provavelmente já não teremos tempo para o terceiro tema. Ivan Gonçalves, como é que explica que Palmela, não sendo o único concelho da margem sul, tenha um crescimento bastante mais acentuado do que a média do distrito, que não chegou a 3%, de acordo com os censos, Palmela aproximou-se dos 10% e o distrito não chegou aos 3%. Eu recordo, por exemplo, que o Barreiro até perdeu população. O que é que você acha que explica este crescimento de um concelho muito mais do que os outros que são relativamente próximos? Limítrofes e mais. Ivan Gonçalves, não sei se me está a ouvir. Deixei de ouvir assim por um momento, mas dizer, eu acho que o Concelho de Palmela talvez tenha alguma coisa, talvez seja o concelho que tem maior crescimento do distrito, mas terá muitas semelhanças com outras freguesias do distrito. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós até já fizemos este debate aqui algumas vezes. Eu diria que quando alguém olha para Lisboa, olhando de Londres ou de Berlim, Almada, por exemplo, faz parte de Lisboa, é no fundo faz parte da grande cidade de Lisboa, tal da mesma forma que nós quando olhamos para algumas terras na periferia de Paris, consideramos-las como fazendo parte dessa grande cidade. E na área metropolitana de Lisboa nós temos este fenómeno que faz com que, e depois que se adensa com a questão dos elevados custos da habitação que se tem acentuado nos últimos anos, com a alta procura turística, com o facto de termos muitos imigrantes que vêm para Portugal até com poder de compra superior ao nosso, porque aqui encontram uma qualidade de vida superior de grande parte de outros pontos do mundo, e isto faz com que hoje em dia exista também uma pressão nos centros das cidades que vai empurrando de alguma forma as pessoas para as orlas mais exteriores desta grande cidade de Lisboa, onde Palmela também se insere, e era aí que eu queria chegar. E esse fenómeno de crescimento também se sente, não se sentirá, por exemplo, no concelho de Sesimbra tão acentuadamente, mas sente-se na freguesia da Quinta do Conde, ou sente-se na freguesia da Charneca de Caparica, em Almada. E tem em comum, talvez, e acho que aqui provavelmente os especialistas conseguiram responder a esta questão mais facilmente, mas até um dos fatores que o Paulo Ribeiro também referia, as boas acessibilidades. Palmela é um concelho que está relativamente perto de Lisboa porque tem boas acessibilidades, por exemplo, ao contrário do que acontece no Barreiro, que está geograficamente mais próximo, mas que tem piores acessibilidades, o que faz com que, e são também áreas que têm
um crescimento, que tem várias zonas que podem ser urbanizadas e que têm vindo a ser urbanizadas ao longo dos últimos anos. E, portanto, eu acho que esse fator também contribui. Desse ponto de vista, não sei se é um grande mérito que possa ser tomado pelos poderes públicos, seja quais forem, porque as câmaras municipais aí também têm pouco a dizer. Agora, obviamente que depois há algumas coisas que as câmaras municipais podem fazer e que podem tornar os seus territórios mais atrativos. Palmela tem também condições naturais que são, que permitem usufruir de uma boa qualidade de vida. Muitas vezes as famílias têm que escolher entre maior proximidade ao centro urbano ou mais área para terem as suas casas. Isso sente-se muito no meu concelho, em Almada, em zonas como a Charneca de Caparica, a Aroeira, etc. Ou seja, há pessoas que preferem, pelo mesmo dinheiro, em vez de terem um apartamento T2 em Lisboa, têm uma vivenda nestas regiões. E isso também existe depois em Palmela ou na Quinta do Conde, como referia há pouco. E, portanto, acho que há aqui um movimento que, para ser o mais franco possível, acho que transcende aquilo que são os poderes públicos do momento em cada um dos concelhos. Depois, obviamente, o que os poderes públicos têm que ir fazendo é também ir acompanhando estes movimentos. Por exemplo, e voltando a alguns exemplos que eu conheço bem. Eu tenho que lhe pedir que pronto, conclua. vou terminar, mas é apenas para dizer, porque depois o que acontece muitas vezes é que as infraestruturas públicas não acompanham as necessidades dos crescimentos populacionais, e aí os poderes públicos têm que intervir, construir escolas, e todos os serviços, centros de saúde, os serviços que têm que ser prestados às populações. Manuel Pisco, já temos aqui apenas menos de 4 minutos também sobre este tema para concluir. O que é que gostava de dizer? Manuel Pisco está a ouvir? Está-me a ouvir a mim? Sim, Manuel. Eu agora deixei de ouvi-lo. Agora estamos a ouvir, sim. Muito bem. Então, eu estava a dizer que vou dar aqui um comentário um pouco dissonante daquele que tem sido feito. Porque eu estou a olhar para os quadros estatísticos dos censos desde 1960 até 2021, e tendo em conta que Palmela é um concelho com uma grande área geográfica, tem mais 100 km quadrados do que a faixa de Gaza. Para termos uma noção das coisas, nós temos ali em 21 68.800 habitantes, a faixa de Gaza tem 2,5 milhões de pessoas lá a viver. Portanto, e Palmela tem mais apenas 100 km do que a faixa de Gaza, tem 462 km quadrados. Mas se olharmos para a distribuição desta população residente, portanto, isto pode significar alguma coisa e não significar grande coisa, mas há aqui sinais negativos que há que atender. Por exemplo, Alcochete é o país com o maior nível de rendimentos per capita, porque as pessoas estão a trabalhar em Lisboa, pessoas com rendimentos mais altos, e vão comprar ali uma vivenda, uma casa de campo, uma habitação, e muita gente se deslocou para o outro lado da ponte. Significa maior desenvolvimento em Alcochete? Talvez nem por isso, não é? Significa que vivem lá pessoas com maior taxa de rendimento. Agora, quem são as pessoas que vivem a Palmela? Esse é que é o fator importante, porque em termos de densidade populacional, há um salto grande dos anos 60 para 20 anos depois é 81, 49,7 por indivíduos por quilómetro quadrado para 79,3. Mas depois, a média de crescimento de 10 em 10 anos de censos, de década em década, é de cerca de 10 mil pessoas. Mas de 2011 para 2021 já é só de 5 mil pessoas a crescer. Há uma redução do crescimento da população geral. Depois há uma quebra muito grande de jovens. Em 1960 tinha 25% de população jovem, menos de 15 anos, atenção. Em 81, 23%, e depois vem descendo até chegar a 21, a 14,5% da população com menos de 15 anos. Está a perder a população jovem. E depois, em sentido contrário, a população, a idade ativa está estabilizada, mas em sentido contrário, a população de pessoas com mais de 65 anos tem vindo a crescer sistematicamente, portanto já vai em 21,2% da população com mais de 65 anos. Isto pode significar que há, por exemplo, muitos lares de idosos em Palmela, não é? Que estão a alojar muitas pessoas com idade. Também pode significar isso, mas as próprias famílias que lá residem, os jovens foram-se embora e os mais velhos ficaram. Portanto, há um envelhecimento significativo do concelho de Palmela que acho que é um dado mais relevante para se pensar
na distribuição da população, e isso, tendo em conta que há de facto fixação de indústrias, portanto, com o polo da Alta Europa, há a fixação de indústrias em Palmela, não se chegou a fixar o tal polo logístico que estava previsto ali para a zona de Palmela, do Poceirão, que é no concelho de Palmela também, mas há alguma atratividade industrial, porque há ali muito terreno e provavelmente os preços até são favoráveis. Manuel, mas a estrutura populacional tem que impedir que termine. Envelhecimento e perda de jovens. Não é bom para qualquer território, não é? Possivelmente é um tema a que ainda voltaremos. Peço desculpa ao Manuel Pisco, sobrou pouco tempo, mas no primeiro falou bastante mais, embora não quer dizer que uma coisa compensa a outra. Agradeço aos três, desejo-vos uma boa semana também para os nossos ouvintes. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro voltam a encontrar-se de hoje a 8 dias. Até lá, boa semana para todos. Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política Local. Política Local. Política Local.